Podem os administradores ou gestores de sociedades serem responsabilizados pela prática de atos que sejam lesivos à sociedade? Essa é a informação que esclarecemos hoje em Informação Jurídica. Os administradores, quando assumem a administração ou a gestão de uma sociedade, devem fazê-lo com determinada diligência, com determinada prudência, até porque, na lei, eles estão adstritos ao chamado dever de diligência e também o dever de lealdade. Mas, entretanto, eles podem estar sujeitos a tantos outros deveres que poderão estar previstos no contrato de sociedade, ou nos estatutos, ou então no próprio contrato de gestão da sociedade. Logo, a sua atuação deve ser pautada pelo cumprimento dos interesses da própria sociedade, dos interesses dos sócios ou acionistas e os interesses dos trabalhadores. É claro que, às vezes, no dia-a-dia de gestão, eles são colocados para tomar decisões muito rápidas, sob stress, sob um tempo curto, e poderá resultar daí algum resultado menos bom para o pleonasmo para a sociedade. Nós não podemos avaliar esse resultado menos bom em si, isoladamente, e dizer que sim, nesse caso, ele violou os seus deveres, ele trouxe prejuízos para a sociedade, então ele deve ser responsabilizado. Não. A responsabilização de um administrador ou de um gestor deverá ser feita em função de todo um conjunto de informações, conhecimentos técnicos, do tempo de tomada de decisão, para avaliar se o resultado menos bom podia ser evitado ou não, ou se qualquer outro administrador ou gestor também lhe era exigível um comportamento diferente. Se concluído que sim, era possível evitar, aí sim, esse resultado menos bom para a sociedade deve traduzir-se numa responsabilização pessoal para esse gestor ou administrador. Caso a avaliação for diferente, mesmo que tenha havido um resultado menos bom para a sociedade, nós não podemos concluir que sim, ele seja responsável por conta desses prejuízos. Mas, como é óbvio, em situações de clara negligência, em situações de claro dolo, ele pode ser chamado a responder pessoal e civilmente pelos resultados negativos, ou então também pode ser chamado a responder pessoal e criminalmente por atitudes dolosas que tenha tido para com a sociedade. E eu aqui, quando falo de responsabilidade criminal, falo, por exemplo, de comportamentos em que ele tenha de desviar o património da sociedade para frustrar, por exemplo, uma ação de execução contra a sociedade. Se a ação de execução é para penhorar o património da sociedade, ele começa a desfazer-se do património social para que esta ação não possa ter o resultado esperado. Ou então, se ele, por exemplo, venha a requerer a falência fraudulenta da empresa, pura e simples para fugir ao pagamento das suas dívidas, etc. São situações que a própria lei penal define como crimes que podem ser chamados os administradores e gestores a responder penalmente. Numa só resposta, sim, eles podem ser chamados a responder, mas temos que analisar o resultado menos bom desta atuação, tendo em conta todas as informações, os conhecimentos, os meios, o timing da tomada de decisão, para chegarmos à conclusão que sim, ele poderá ser chamado a responder pela própria sociedade, pelos acionistas ou sócios ou pelos credores sociais. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça.